Boa noite a todos. Vamos para mais uma noite de entrevista aqui com o goleiro preparador físico lá de Portugal. É brasileiro, mas tá lá. É Yuri. Vamos chamar ele aqui. Vamos lá. Achei. Ele? Apareceu. Foi. Boa noite a todos, galera. Vamos para mais uma noite de entrevista. Ronaldo, seja bem-vindo. Eliana, Jospe, foca nas perguntas. O tema é sobre preparação física, preparador de goleiro, tá? Não pode dar as perguntas, tem que focar nas perguntas do tema, do entrevistado, tá bom? Esperando o Yuri entrar aí. Aguardando. Vamos aguardar ele entrar aí. E aí, tudo bem? Fala, Diogo. Tudo bem? Como é que tá? Ó. Aumentar o volume aqui. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver se tá ouvindo. Tá me ouvindo? Tá bem baixo. Vê lá. Tá melhor? Acho que agora tá melhor. Tá me ouvindo aí? Eu tô. Tô te ouvindo bem aqui. Bom, galera, como eu tava falando, boa noite a todos. Hoje foi mais uma noite de entrevista. Lá em Portugal já é madrugada. Mas é isso aí, galera. Galera, foca no tema. Deixa o BBB de lado aí. Porque a gente teve muita pergunta do BBB aí. Tava com o coxa, mano. Mas isso não é meu ramo, né, velho? Um das grandes. Então vamos focar aí no tema aí, pra ficar uma coisa legal. E o entrevistado também não ficar chateado. Então, galera, tivemos bastante pergunta aí relacionada ao tema, relacionada a como trabalhar também fora do país, né? Como nosso país não é mil maravilhas no Brasil, né? Muita gente fica com essa curiosidade de ir embora, mas ao mesmo tempo com medo, né? Do que eu vou fazer lá, principalmente se não tiver. Estava falando até com um amigo que estava nos Estados Unidos, ele falou, cara, tem que ter fazer um meio de campo com uma empresa, porque senão tu chega aqui e tem que trabalhar braçal, né? Então, muita gente estudou aí, vai 12 anos aí, que nem eu aqui, sai daqui do nada e tentar a vida, uma mão na frente e outra atrás, fica complicado, né? Então, se sinta à vontade aí, fala um pouco da tua história, se apresenta pra galera, e depois você entra no tema e sobe as perguntas, tá bom? É isso, Diogo, sem problemas. Queria agradecer primeiramente a ti, Diogo, ao pessoal aí do canal, da Personal Fiz Qualquer, pela oportunidade. E é sempre um orgulho, né? Tá falando da nossa profissão, tá falando do que nós fizemos, nós estamos fazendo. É sempre bom tá falando um pouco também da nossa vida, da nossa trajetória, né? É bom para o pessoal aí que não me conhece, já estou vendo aí que tem uma galera que está entrando que é conhecido, tem portugueses aí também te assistindo, Diogo. Então, pode dar um toque aí neles que eles também estão assistindo você. Legal. Bom, meu nome é Yuri Henriques, eu trabalho hoje como treinador de guarda-redes, que é treinador de goleiro, aqui em Portugal. Já tem 5 épocas, concluímos essa época desportiva, então essa mesmo foi a quinta época desportiva.
Vim para cá com 17 anos, quase, né? Cheguei aqui em 2016, em setembro de 2016, por completar 17, quase 18 já. Cheguei aqui com 18 e entrei na Universidade do Abel Interior, que é uma universidade aqui da nossa cidade, né? Que é a Covilhã, uma cidade do interior de Portugal, fria, mas faz parte. E fiz minha licenciatura aqui, fiz em 4 anos, que é o curso chamado Ciência do Desporto. Fiz também, iniciei, estou fazendo ainda o mestrado, e aqui, por um acaso, o mestrado aqui você tira uma especialidade, né? Entras no mestrado aqui, por exemplo, aqui tem 4 tipos de mestrado na minha universidade. Tem o mestrado de ensino, que é que se você quer dar aulas, né, no ensino médio. Tem o mestrado de treino, que é treinador e algum tipo de treinador. Olá. Tem o mestrado na parte física também, que é a parte do personal, né, que a gente chama aí no Brasil. E tem esse tipo de mestrado. Hoje estou no mestrado em treino esportivo, para conseguir tirar o nível 2 treinador, que é consequente ao UFAB, né? Porque na licenciatura aqui eu fiz minha graduação relativamente ao futebol, consegui o UFAC, então já tenho esse nível. Então estou a fazer o mestrado à procura do próximo. E é um pouco disso. E comecei aqui num clube da cidade, que disputa a segunda divisão, né? Disputa a segunda divisão do Campeonato Português, se chama Sporting Clube da Covilhã. Foi o clube que me abriu as portas aqui em Portugal e onde eu tive oportunidade de trabalhar. Foi bom, foi uma experiência muito boa, consegui fazer contatos, que no futebol é muito importante, como em outros lados também. Consegui abranger o meu conhecimento na área, consegui ter muitos aspectos positivos no clube, né, que me deu, nesse caso, trabalhava só com a formação, né, não, com a base, né, que é chamada no Brasil, não tinha nada ligado ao seniors ou ao profissional, era só com a formação. Desde meu primeiro ano foi com o escalão. Aqui os escalões têm nomes, né? Por exemplo, aí chamamos sub-8, sub-10. Aqui já são os petizes, são os infantis, são os benjamins, né? Então vai crescendo. Até chegar aos juvenis e os júniores, que é basicamente o sub-20. E comecei de baixo nos petis, comecei no sub-8, sub-6 e fui crescendo até meu último ano aqui no Covilhã, foi em 2018, onde eu já estava a dar treinos de guarda-redes para ele, de goleiro, né? Nos escalões juvenis, nos escalões iniciados, que é o sub-15, e foi bem concluída essa época até de 2018, que foi o ano que eu consegui meu primeiro clube profissional por um amigo que tinha saído daqui do clube, ele trabalhava no Seniors, e ele me chamou porque ele iria assumir um clube do CNS, que é a terceira divisão daqui de Portugal, Campeonato Nacional de Seniors, ou chamado Campeonato de Portugal. E fui lá, assumi essa proposta, assumi esse objetivo e foi bom. Já é também terceira época que estou lá, fiz aquele ano 18, 19 lá, fiz o 19, 20, né, que aqui começamos sempre em setembro, acabamos em junho, diferente do Brasil. Então começamos um ano, acabamos sempre no próximo. E concluí essa época, aí fomos pronto nesse ano, fomos rebaixados, né? Eu até fui com ele já no final da época esportiva, porque o treinador tinha se despedido, então ele assumiu esse cargo e ele me chamou para estar com ele porque ela não tinha esse cargo de treinador de guarda-redes, treinador de goleiros. Então assumi isso e fui com ele e estou lá pronto até os dias de hoje, até o final dessa época competitiva. E o mais nos espera, né? Vamos ver o que nos aguarda para a próxima época. Legal, legal. Deixa eu trocar esse fone aqui, tá muito baixo para mim.
estiver baixo aí também, o pessoal que estiver ouvindo baixo, avisa aqui pra gente. Eu consigo trocar o fone também. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver se estou ouvindo. Pronto, tá me ouvindo? Tá melhor? Melhorou um pouco, tô mais alto. Pronto. Bom, vamos subir as perguntas aqui. Vendo que Portugal tem bastante gente com meu nome, hein, cara. Meu nome é português, hein. É comum, hein. Diogo tem muito. E aqui... Vou começar com os dois meninos que deixaram na caixinha. Decorrer da semana aí. Sim. Pô, pergunta assim, André Mancini, como é a vida profissional e pessoal morando em outro país? Ainda mais na pandemia. Um abraço para o André. Eu ainda não o conheço, mas ele é um primo da minha esposa e está participando aí com a gente. Isso é legal. Isso é bom. Bom, não é fácil em relação a um estrangeiro, né? Essa pandemia complicou, acho que, para todos. Foi algo bem difícil. Ainda mais para um estrangeiro, muitas vezes que chega aqui, que chegou, né? Antes da pandemia, sem documento, ainda pior porque a dificuldade de arrumar um emprego é alta, é bem alta. Pela falta de documento, muitos pedem o chamado cartão de residência aqui em Portugal. Então, não é algo fácil de se lidar. Não foi algo fácil, né? Agora a gente está melhorando porque nós estamos aqui numa fase bem mais tranquila, né? Tivemos duas fases assim bem fortes da pandemia logo no início, né, que foi em fevereiro do ano passado, até maio, junho também do ano passado, apertou bastante e voltou a acontecer o mesmo em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, muita gente deve saber também que foi embora para o Brasil novamente ou para o país de destino porque fecharam tudo novamente e ficamos mais 3 meses fechados por aqui, né? E fechados, e cara, e aqui é diferente do Brasil, porque aqui fecha tudo mesmo. Todo tipo de comércio, fecha, tudo comércio de fora que não seja essencial no mercado, farmácia, todo esse tipo de comércio é mesmo fechado. E um lado bom de Portugal é que eles respeitam. A população respeita, então consegue-se reduzir os casos, reduzir a porcentagem até de mortes, porque o pessoal vai respeitando bastante. Então, vai se mantendo em casa. Claro, todos já estão, uma hora já ficam agoniados, né? Isso é normal. Já tiveram no início da pandemia com 3 meses fechados. Mais 3 meses agora. E causou um problema, por isso que até que eles quiseram abrir o mais rápido possível, sabendo da diminuição do caso, né? Dos casos aqui em Portugal. Mas foi para o estrangeiro em geral, cara, foi bem difícil, porque muitos foram embora, né? Como eu disse anteriormente, muitos tiveram que ir embora do país porque muitos tinham emprego, aí parou. Quem não tinha um contrato, algo certo, não recebia, né? Então, foi algo bem complicado. No meu caso, no nosso caso, no meio da minha esposa, ela parou o trabalho dela, né? E eu continuei por causa do futebol. O futebol, graças a Deus, não parou. Como a nossa série, né? Como estava na terceira divisão e é uma série nacional, então envolve o país todo. Não paramos, porque por todas aquelas razões todas que sabem, financeira, por todas as razões e mais algumas que não se pôde parar o campeonato.
Então, nós não paramos por aqui e continuou. E qual que foi a segunda parte da pergunta? Acho que foi essa mesmo. É, Como é a vida pessoal, profissional e pessoal morando em outro país. Ainda mais na é isso pandemia. mesmo. Então tá respondido. Bom, a segunda pergunta aqui também foi da caixinha. Ebers Dias, ele perguntou quais são as formações, quais as informações são importantes para exercer essa função. Bom, hoje o treinador de guarda-redes, ele tem especializado, mas não é, ele tem se especializado, mas ainda não é um certificado, né? Não são todas as instituições que pedem um certificado próprio. Por exemplo, no meu campeonato onde eu estou, e eu sei que também aqui na primeira e segunda liga, eles não pedem que seja, por exemplo, nível 1 em guarda-redes. Já existe, em goleiro, né? Já existe, já existe. Já existe o curso, consegue tirar e sair se eu não me engano, só tem 2 níveis. É o FAB e o FA, né? E já se pode tirar, mas ainda não tem nenhuma exigência. Então, o que se precisa hoje em dia, para estar atuando, é uma licenciatura, né? Uma licenciatura no desporto, na educação física, onde principalmente para saber aquilo que você faz, né? Para estar dentro da área, principalmente estar a lidar com a parte física direta dos jogadores, lidar com pessoas, e isso precisa de formação, não é fácil chegar lá e lidar com pessoas. Então, é necessário ter algum tipo de formação. E a formação básica é, é a nossa licenciatura, né? Espero bem que daqui a alguns anos isso se conclua com os níveis de treinador, de guarda-redes, de goleiro, porque isso pormenoriza o teu trabalho, né? Vai mostrar cada vez mais que teu trabalho ele é fidedigno com o clube, ele é fidedigno com a nossa profissão, né? Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas, que ainda existem muitas, que são os jogadores da bola, que são os antigos jogadores, os antigos diretores que estão lá e acham que sabem de muita coisa e continuam no futebol, não vamos por aí muito à frente. E olha que isso é muito comum hoje ainda, muito comum. Então, quanto mais especificar e quanto mais for necessário, melhor é até para nós, para sabermos que estamos cada vez mais trabalhando com profissionais que entendem da nossa área, que sabem, que se dedicam no mesmo que muitas vezes que nós, e isso é muito importante. Por um acaso aqui, o nível que quiser ser treinador aqui em Portugal, tens que tirar o nível, né, de treinador. Aqui em Portugal é dividido por associações, né? Associações, por exemplo, o meu distrito, que é o estado, como se fosse Castelo Branco. Tem outro o distrito, que é outro estado aqui ao lado, que é a Guarda. Então, normalmente as associações dão os cursos de treinadores, né? E eles podem fazer isso e podem se profissionalizar dessa forma, não tirando a licenciatura. Claro, tem um custo, né? E tu consegue trabalhar em um nível profissional, né? Passando para outras ligas, por exemplo, o CNS, que é a liga onde eu tô, já precisa do nível 2. É mais caro, precisa de outras fundamentações, precisa de outros certificados. Então, cada vez que elevas o nível, vai tendo que cumprir também com o teu certificado. Legal. Bom, tivemos outro aqui. Se não, após acabar a faculdade, as propostas de emprego surgem rapidamente. E se você tem propostas de outros países? Acho que tu pode responder isso aí também, né? A gente que é da mesma área. Não surge. Não surge rapidamente. Eu acho que é muito nós que temos que ir atrás, principalmente no começo, né? Principalmente no começo, até fazermos o nosso nome, até conseguirmos o nosso espaço.
no meio já de tanta gente em vida, já no processo do treino. Temos que fazer o nosso espaço. Só assim vamos conseguir concluir. Em relação a outros países, pronto, se tiver proposta, eu já saí do meu país, né, que é o Brasil, e minha esposa, então é sempre uma porta aberta. Onde tiver que irmos, vermos a proposta, atuarmos naquilo que vamos fazer, o projeto do clube, que é muito importante, averiguarmos antes de irmos para algum clube, alguma instituição, vermos o projeto que ela tem para nós e nós termos para ela também. Então, mas estou aberto sim. Legal. Aqui no Brasil já é um pouquinho, mesmo você tendo cursos, né? Tem muito amigo que fez curso da CBF, aí A, B, C, D, quanto Sim. tem aí. É bem caro também, por sinal, né? Aqui não é barato, aqui também não é Você tem barato. que ter bastante contatos com dirigentes ou cara que já está na área, e aí o cara faz uma indicação, não é você chegar lá e entregar o currículo simplesmente. Isso aí. Às vezes você tem entrega o currículo, o cara olha, pô, o cara tem uma bagagem, mas aí olha o amiguinho lá, pô, entra aí o filho de não sei quem, e aí tu acaba perdendo. Então, é muito difícil nessa área trabalhar com futebol. E muitos que trabalham com futebol aqui, principalmente na cidade, falam que não é tão rentável. Então, muita galera acaba desistindo do sonho e vai trabalhar com outra área na educação física. Porque o futebol é muito disputado, né? Muito disputado. Eu acho que é um mal geral. Aqui também. Mas acho que assim, o treinador de goleiro, ele ainda é um pouco extinto na formação. Porque, para ter ideia, aqui na minha cidade, que eu sei, além do treinador do Covilhã, né, que é o principal e é um clube da segunda divisão, um clube totalmente profissional, tem ele e não tem mais ninguém. Então, eu, quando estava no Covilhã, eu cuidava de todas a parte da formação, eu estava dando treino para toda a parte da formação. E isso é bem complicado, porque é complicado e bom, né? Ao mesmo tempo. Foi complicado, porque não termos ali um espelho ou para vermos o que podemos evoluir, o que não, onde podemos chegar, onde não. Mas ao mesmo tempo é bom porque assim vai ter margem para ti. Claro, se o clube tiver a mentalidade. Se o clube tiver a mentalidade de progredir, de crescer, isso sim também vai fazer, porque aqui, para ter ideia, no meu campeonato, poucos clubes têm um treinador de guarda-redes mesmo fixo, sabe? Que é do clube, que ele está trabalhando para isso. Poucos casos, poucos casos. São os clubes assim mais de topo da tabela, onde eles trabalham mesmo essa situação. Muitos são preparadores físicos que ajudam nessa parte, ou analistas que ajudam nessa parte, não tem um específico. Né? Então, isso é uma profissão aqui em Portugal, que eu sei que no Brasil é diferente, que carece. Carece. Legal. Bom, o Alex aqui, Júnior, perguntou, e tu pretendes fazer licenciatura na UEFA, algo assim? Sinceramente, um abraço, Alex. Saudade. O Alex estudou aqui também com a gente, na UB. Teve muito tempo aqui na Covilhã também, voltou para o Brasil. Sinceramente, para treinador principal, não. Claro, se tiver que fazer por uma outra oportunidade, o clube também bancar, porque, Diogo, não sei se tens ideia mais ou menos, mas, por exemplo, o nível 2, que é para estares no campeonato onde eu estou, CNS, né, que são equipas competitivas, a nível sênior, né, que é o nível profissional, de escalão amadores, né, amadores ou profissionais. Isso está tudo no mesmo campeonato. Nível 2 é 1.000 euros que serve para tirar. Tens aí, pagas 1.000 euros. O nível 3, que é o EFA, que é o EFAB, já passa para 3.500 euros. Mas aí já consegues ter acesso à segunda liga, né? Todas as equipas profissionais, e ter acesso só à segunda liga. E a primeira já tem que ter o EFA, né?
Então, é muito, muito caro. Muito caro. Para ter ideia, tem um treinador agora que assumiu o Sporting, agora não, né? No passado, que ele não tinha, só tinha o nível 3, né? E precisou tirar o nível 4. E engraçado que ele chegou, ele era treinador, mas nos jogos ele ficava sentado, que ele era como se fosse um interino ali, né? Então o clube pronto, arcou com essa despesa do nível 4 e porque não é nada rentável. Então, se não for por algo assim específico que realmente precise, eu não penso não. Penso em tirar na minha área, né? Que é o do treinamento de guarda-redes. Isso eu penso sim. Mas isso é mais para frente, quando tivermos aí mais estável economicamente, num clube onde proporcione condições diferentes das que eu tenho hoje. Ele também perguntou se esse quem indica é tão forte em Portugal como aqui. Não percebi desculpa, a pergunta, desculpa. E se a indicação também funciona em Portugal, é tão forte como no Brasil. Ah, é assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje do meu estágio profissional, né? Hoje eu estou precisando fazer estágio do meu mestrado, é o próximo ano, né? E eu estou tendo que falar com pessoas, né, de clubes para ver como é que é. E muitas vezes esses clubes já estão direcionados com certos lugares. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui, o Rio Ave é um clube da primeira divisão, hoje meia tabela para cima, é um bom clube, uma boa estrutura. E eles, por exemplo, só tem pego muitas vezes pessoas que vêm da faculdade do Porto, né? Ou seja, isso é claro que é uma disseminação já, né? Porque eles já coletam ali só aqueles que eles querem. Então, não é tanto como no Brasil, não é tanto como no Brasil, mas ainda todo lugar existe, né? Aqui também existe. Aqui também existe. Precisa de é o que eles chamam aqui de cunhas, né? São as cunhas. Precisam ali das cunhas para te ajudar a entrar num lugar, no outro, fazer os contatos, que isso vai te ajudar sempre. Michel, ele me perguntou como funciona o network na sua profissão. Bom, essa é uma pergunta complicada. É diferente forma, né? É diferente forma. Eu acho que a principal forma é nos jogos. É nos jogos que tu vai conseguir fazer as ligações. Principalmente, por exemplo, se tu não tem um empresário, se tu não tem uma comissão já feita, já montada, se tu já não tem algo preparado, é ali nos jogos, conversando, falando, se apresentando, porque é a única oportunidade que tu tem para se mostrar, né? Por exemplo, eu sou um acabado licenciado, bem assim dizer. Eu tenho 22 anos, sou novo. Então, para que eu fazer os contatos, tem que ser aos poucos, né? Falando com clubes, falando com pessoas, estando presente em lugares, por exemplo, isso é muito importante também, palestras, cursos formativos, cada vez mais isso ajuda, né, a você ganhar esses time networks e crescer na tua profissão. Para mim, eu acho assim, o principal é realmente nesse período de jogos. Por exemplo, jogos amistosos ou mesmo jogos competitivos. Posso até falar isso porque nós agora eu não me recordo o mês, mas acho que foi fevereiro. Nós fomos jogar contra o Leiria, né, União Esportiva de Leiria. E quem estava lá de guarda-redes, um dos guarda-redes que estava lá era o Elton, jogou no Vasco, fez uma grande carreira no Porto, e ele está acabando a carreira dele agora lá no, no Leiria novamente, porque ele veio para cá no Leiria, né? Então, cara, foi incrível. Ele foi uma pessoa assim muito humilde, que conversa, que fala, e o treinador deles, que é o José Augusto, também um homem assim de caráter muito humilde, conversa, fala, tá sempre disposto a ajudar. Então isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que é aí que tu vai conseguir ter as tuas metas, né? E ter os teus contatos. É nos jogos. É nos jogos. Aqui assim é nos jogos. Verdade. Isso aí.
O Ricardo ele perguntou aqui, tem diferença na estrutura de um clube da quarta divisão na Europa comparado ao clube brasileiro? O clube, pronto, agora eu não sei, né, se ele quer comparar o clube da quarta divisão em Portugal com a quarta divisão no Brasil, né? Eu acho que é isso. Bom, isso é assim, os clubes aqui, para vocês terem um pouco a percepção do que é o campeonato português, né? Porque muitas vezes ouvimos falar e não sabemos. E isso é verdade. Eu mesmo, antes de vir para cá, não conhecia o campeonato português, só a primeira e a segunda liga já sabia. Depois existe a primeira, a segunda liga. Hoje em dia existe o Campeonato Nacional de Sêniors, né? Que por causa da pandemia foi composto por oito chaves. Oito chaves com 12 equipas cada um, né? Cada chave. Ou seja, no campeonato tem 90 times. Né? E, e desse meu campeonato, terceira divisão, que é o que podemos dizer como amadores, profissional, tem clubes muito bons, tem clubes assim de estrutura enorme, de orçamento de quase 30 mil euros por mês, 20 mil euros por mês, e tem clubes também com orçamento de 2 mil euros ao mês, 3 mil euros ao mês no máximo. Sabe? Então, isso no Campeonato de Portugal, ele é comum acontecer. Ele é comum acontecer. Então, aí hoje, próxima temporada, né, criaram a terceira liga, que é a terceira liga mesmo, vai se chamar a terceira liga, e é o campeonato profissional, vai ser o terceiro campeonato profissional em Portugal. Tem que ter contrato de trabalho para jogar lá, isso coisas que no CNS não acontece. E eu acho que nisso o Brasil está mais adiantado, porque assim, que se olhares para a quarta, terceira, segunda e primeira divisão, acho que as estruturas realmente são melhores, porque aqui numa terceira divisão, né, do campeonato, que é o CNS, ela é muito desequilibrada, é muito desequilibrada. Para vocês terem ideia, o porquê isso acontece, né? Porque o país ele é dividido por estados, né, que são chamados distritos, e as suas associações. Aqui no meu distrito existem a competição que é o Campeonato Distrital de Castelo Branco. O Campeonato Distrital de Castelo Branco tem 10 equipes hoje. Uma série, 10 equipes. Foi o campeonato que a gente subiu em 2019 para esse ano agora. Então, assim, é um campeonato muito fraco. É assim, tem duas ou três equipes que sempre ali se mantém para subir, o resto é para esquecer. Mas se tu for para Lisboa, se for para o Porto, se fores para Braga, se fores para Aveiro, já são. O Braga é maior. O Braga tem 4 divisões, se eu não me engano. 4 divisões. Ou seja, um distrito, 4 divisões. É como se fosse o nosso paulista. Percebe? Então, por isso que tem essa discrepância. Porque no mesmo modo que eu subi, né, tendo uma só divisão, um clube do distrito de Braga, um clube do distrito de Lisboa, que tem 2 ou 3 divisões, subiu na mesma. E o orçamento vai ser bem maior. Percebe? Porque para se manter ali. Então, é isso que eu acho que a falta de profissionalismo aqui em Portugal, ela é grande ainda, ela é grande. Então, por isso que eu acho que no Brasil essa parte é mais organizada. É bem mais assim, formal, bem organizada. Então, acho que isso difere. Eu acho que o campeonato fica melhor na parte da organização, mas aqui também qualidade pode ter a certeza que não falta também aqui no Campeonato de Portugal. Além de beber de muitos jogadores brasileiros, vem também de outras nacionalidades, não só português. Por exemplo, eu no meu clube eu tinha 4 nacionalidades. Eu tinha 2 franceses, 2 senegaleses, um de Gana, 2 ou 3 brasileiros também. E, pronto, se não me salvo o erro, é isso. Então, ou seja, acaba para Portugal beber um pouco de tudo. E o que difere um pouco também isso no Brasil. Né? Então, é um contexto diferente. É um contexto diferente. Ainda mais não sendo profissional. Um contexto armador barra semi-amador, né? É bem diferente do Brasil, nessa parte. Deixa eu só desligar um negocinho aqui, tá com barulho.
outra pergunta aqui, do pessoal que deixou. Juliana, ela perguntou, entre a ponte, o goleiro fazer uma ponte e encaixar aquela ponte fenomenal, entre encaixar a bola numa ponte ou buscar a bola no ângulo, como fosse Rogério Ceni no Mundial, Interclubes, qual que você acha mais bonito de um goleiro fazer, executar? Primeiro eu tenho que traduzir, né? Porque nossos amigos aqui portugueses não entenderam nada. Bom, o que ela quis dizer aí foi fazer um salto para buscar a bola, né? Em salto, em queda. Depois, ou o quê? Ou é espalmar, não é isso? Ou fazer um salto e conseguir espalmar a bola. Foi isso? Sim. Pronto. O que eu acho mais bonito? Eu acho mais bonito o encaixe, né? Que não dá canto, não dá escanteio e pode dar contra-ataque. O que não tiver a menor chance de gol possível, esse é o mais bonito. Entendi. Essa foi fácil. Deixa eu ver aqui. Perguntaram aqui também, Diego, ele perguntou, os técnicos portugueses, em caso dos goleiros, são tão bons como os técnicos do futebol normal, como o Abel Ferreira aí do Palmeiras, o Jesus que veio para o Flamengo e agora está no Benfica, eles têm a mesma qualidade e tentaram se arriscar e vieram para o Brasil também fazer sucesso ou não? Essa questão do treinador de goleiro, de ir para o Brasil, né? Eu desconheço casos. Por exemplo, eu conheço o caso do Jorge Jesus, né? Que ele levou o Márcio Sampaio, que é o preparador físico dele, e o... agora esqueci o nome do analista. Diogo alguma coisa também. E tu vê, ele não levou o treinador de guarda-rede dele, né? Porque lá no Flamengo já tinha, e pronto, também eu acho que foi uma concepção do clube e não levou para que possa integrar na equipa técnica. No Palmeiras foi igual, o Abel também não levou. Então, assim, eu acho que na minha concepção tem crescido aqui em Portugal, eu vejo, já tive em algumas palestras, já vi algumas palestras, tem crescido muito, mas eu acho que o Brasil ainda está à frente nesse trabalho com os goleiros. Eu acho que nós estamos um pouquinho à frente ainda nessa vertente, porque especializamos mais, sabe? Especializamos mais. Aqui eles especializam, claro, existe nos grandes clubes e como eu já citei anteriormente, mas o que acontece muitas vezes isso tem mudado, atenção, não é todos os casos, tem mudado, mas o que acontece muitas vezes é antigos jogadores. Por exemplo, já dou para ti um exemplo claro, que é um dos que eu acompanho aqui em Portugal, que é o Thiago Ferreira e o Jorge Vital, que eles são do Sporting Clube de Portugal, né, que é aquele clube verde, o Leão. E o Jorge Vital, ele, pronto, é um senhor mais de idade, mas continua na profissão, né, e junto com ele veio o Thiago Ferreira, e os dois são ex-guarda-redes. Jogaram muito tempo na primeira, segunda liga, principalmente na primeira, quase nunca na segunda. Mas eu acompanho o trabalho deles e vejo que é muito do quem já foi, continua. Por exemplo, você acabou a tua carreira hoje, o Diogo acabou a carreira hoje, a gente então tem um trabalho para ele ali com os guarda-redes num escalão tal para ir subindo, numa base tal, percebe? Então, eu acho que é muito isso. E eu acho que no Brasil nós conseguimos especializar mais. Eu acho que no Brasil já se tem muita referência de muito treinador bom que foi crescendo, que foi ganhando espaço e que mostrou qualidade. Tanto é que o meu guarda-redes hoje, ele não está cá com a gente, mas ele foi formado na Acadêmica, né? Associação Acadêmica de Futebol de Coimbra, um clube muito bom, segunda divisão, estrutura top. E ele teve 2 treinadores de guarda-redes brasileiros,
E ele comenta muito deles, comentava, né? Na época, e dizia que foi um dos melhores que ele apanhou, que ele pegou, né? Na época dele, né? De formação, porque eram colocados princípios que com outros ele não viam. E ele chegou ao sênior, o treinador também era, desde que eu já comentei anteriormente, tinha um outro tipo de trabalho, um outro tipo de visão. Claro que temos que respeitar todos os tipos de visão de trabalho, independente do cargo, e cada um também já construiu a sua história, né, no futebol, então temos que respeitar essa parte, como cada um trabalha, mas eu acho que o Brasil está um pouquinho à frente nisso. Acho que trazer essa cultura para cá, porque assim, hoje se fala muito dos treinadores portugueses irem ao Brasil, né? Mas só que antigamente quem vinha para cá eram os brasileiros, né? Por exemplo, o mister que estava comigo esse ano, agora eu esqueci o nome do treinador que estava com ele no Passos Ferreira, no Vitória de Guimarães, quando ele jogava. Eu vou lembrar e já digo. E outra situação assim clara foi que o Scolari, né, Luiz Felipe Scolari, ganhou não, né? Foi vice-campeão do europeu, e os portugueses lembram-se muito disso. Se eu não me engano, foi 2004, depois que ele foi campeão brasileiro com a seleção. E ele veio para cá e assumiu. Ou seja, os treinadores brasileiros ganhando muito espaço aqui. Agora que com a evolução do futebol, com a evolução do contexto, isso foi mudando. Então passaram-se a ver os treinadores portugueses a irem muito mais ao Brasil, não só ao Brasil, mas como em outras partes também do mundo, né? Porque, por exemplo, posso te dar um exemplo, o treinador que me levou para o clube onde eu estava, hoje ele está na Arábia. Recebeu uma proposta de ir como auxiliar de um treinador que já trabalhou aqui, o Felipe Gouveia, e trabalhou aqui no Covilhã, e foi com ele ser auxiliar. Ou seja, o futebol português tem crescido, né? Mas não era assim, já foi inverso também. Tem se ressaltado muito a ida dos portugueses ao Brasil, e aqui eles falam que se querem ganhar uma Libertadores tem que ter um português, mas só que antes já foi o contrário, era o contrário. O goleiro Renan Ribeiro, que era do São Paulo, como que tá a vida dele aí em Portugal? Ele era um ótimo goleiro aqui, mas perdeu espaço, aí foi para lá, e no começo tinha bastante notícia boa, depois deu uma sumida. Não, mas ele continua bem. Ele joga no Gil Vicente. Não, eu não conheço, né? Mas pronto, tenho visto, tenho acompanhado bem por cima. Mas ele também tem sido titular desde quando ele chegou, basicamente. E ele tem sido uma das referências desse campeonato português, né? A nível da baliza, né? Que é como eles chamam o gol. Então, ele tem sido uma das referências aqui de goleiro. Ele tem se destacado. Legal. Bom, já estamos chegando no nosso final de entrevista. Quais são suas metas daqui para frente, como profissional mesmo? Objetivos que você quer chegar? Quais os seus sonhos? Bom, eu acho que o sonho de todo preparador físico, né? Todos que estão na área de esporte, tá no alto rendimento, né? Claro, tudo indo conforme a vontade de Deus sempre que Ele tem para nossas vidas, mas tá no alto rendimento, tá no mais alto possível, né? Então, os meus planos é ir caminhando devagar, primeiramente acabar no mestrado, conseguir um estágio em um clube da primeira divisão, segunda divisão, e ir crescendo para daqui a alguns aninhos, 3, 4, no máximo aí 5 anos eu já tá no topo, né? Já conseguir ter dado um salto pro topo das ligas em geral. Não é fácil, mas com esse contexto todo que nós falamos, né, anteriormente,
acho que são hábeis para conseguirmos chegar lá. Mas é estar no topo, independente de onde for. Uma primeira liga vai ser sempre uma primeira liga. Legal. Bom, como mensagem você quer deixar para a galera que viu nossas entrevistas, que deixou as perguntas, que fez agora ao vivo e vai ver lá no canal do YouTube? E adiantando que o canal do YouTube é o mesmo, Personal Psicocare, tá? Só tira o DR, procura lá na lupinha do YouTube, se inscreve lá, tem mais de 270 entrevistas. Logo mais vai estar essa aí também, quem perdeu já avisa que vai estar no canal. É isso, queria agradecer a galera aí que participou, lembrando também que eu tenho meu canal profissional, além desse Instagram que o Diogo colocou aí na capa, também tem o que se chama goalkeeper.pt, um underline no final. Também ali eu mostro um pouquinho do que eu faço aqui em Portugal, mostro um pouquinho do trabalho que eu realizo com os meus guarda-redes aqui. E para quem gosta bastante dessa área, esse nicho específico, né, é bom. Coloco bastante coisa que nós podemos fazer aqui e como eu faço. E agradecer também a ti, Diogo, pela oportunidade e sempre que precisar, quiser, voltarmos a falar aqui da vida de Portugal, do contexto profissional aqui em Portugal, que está sempre de portas abertas, está sempre disposto aí a acrescentar nessa nossa área. Beleza, galera. Muito obrigado pela noite, obrigado pela entrevista, pela audiência, galera. Segue lá no canal, dá uma ajudada lá, que tem bastante conteúdo, tá? Não só de esporte, mas diversas coisas. E vocês ajudam a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Acompanhe também no feed, tá? No feed tem a programação da gente. E quando você quiser também fazer outra entrevista aí, outra novidade aí, mudou de clube, foi pro Porto, Benfica aí, veio pro São Paulo, a gente te vê aí, a gente faz outra entrevista. E a gente vai fazer aquela prática lá do clipe, tá? Depois você me manda os vídeos de você dando aula aí, dando treino e as fotos que a gente faz o clipe e joga lá no YouTube, tá bom? Beleza? Fechou. Valeu, galera. Boa noite. Um abraço, Diogo. Bom descanso aí. Deus te abençoe. Tchau, tchau.